Rapaz, que prédio interessante, viu? Já viu ele antes? Cara, eu também acho esse prédio muito legal. Já vim algumas vezes, eu te recomendo vir, é uma experiência muito legal. Aqui tem várias atividades interativas explicando como o universo funciona, além de muitas fotos da época do eclipse de Sobral. Como assim, Eclipse Sobral? Me conta essa história direito. Ué, tu não sabia? Ah, é mesmo, esqueci que tu não é daqui. Bom, aqui nesse lugar que a gente tá, na Praça do Patrocínio, há mais de 100 anos foi palco de um eclipse solar. Ah, então teve um eclipse aqui, mas foi só por isso que eles fizeram esse museu? Se for por isso, era pra ter ruim do Museu do Eclipse, então. Calma aí, cara, deixa eu terminar de contar a história. A questão não tá só no eclipse, mas o que estava acontecendo na praça nesse dia. Em 1919, veio uma turma de cientistas brasileiros e ingleses que estavam estudando somente a teoria da relatividade. Esse eclipse foi fundamental para comprovar essa teoria. Por meio dela foi visto que a imagem das estrelas se distorciam com o eclipse devido à gravidade do Sol. Calma aí. Já tô entendendo mais nada. Quero saber de física não. Mas legal saber da história dele. Foi mal, cara, me empolguei. Bom, legal. Realmente é bem interessante. Mas não sabia não que Sobral tinha toda essa importância no cenário científico. Mas sabe o que chamou mais atenção? Foi o formato desse prédio. Rapaz, olhando aqui, ele parece, sei lá, uma rodela de queijo cortado. Uma rodela de queijo cortado, cara? Como assim? Mas de onde é que tu tirou essa ideia, pô? Bom, deixa eu te explicar aqui, pô. Na verdade, cara, esse museu ele foi inspirado em duas meias-luas. Ah, tá. Agora que tu falou isso, faz um pouco de sentido mesmo. Cara, mas e aí, como é que tu sabe disso tudo? É algum trabalho pra faculdade? Não, cara, que agora eu tenho uma entrevista de emprego pro museu. Inclusive, já é a hora. Vou lá, cara. Valeu. Então, você. Ei, você sabia que Sobral já sonhava alto no final do século XIX? Ah, sei sim. Foi quando nasceu a ideia de criar um teatro. Tudo por causa da inspiração do Teatro Santa Isabel, lá em Recife. Sério? E quem teve essa ideia? Figuras ilustres da cidade, como Domingos Olim. E claro, com a ajuda do mestre de obras Isidoro Gomes da Ponte, eles colocaram a mão na massa. Mas nessa época teve até uma grande seca, não foi? Teve sim, e mesmo assim a construção não parou. O povo realmente acreditava no sonho. E quando ficou pronto, que espetáculo! Fachada linda, salão elegante, camarotes, palco, virou realmente coração da cultura sobralense. E aí, virou cinema? Isso mesmo, um verdadeiro cine-teatro, sempre acompanhando os tempos e os gostos da galera. Mas teve um tempo que ele foi esquecido, né? Foi sim, mas claro, não por muito tempo. A prefeitura, junto com o IFAM, trouxe ele de volta à vida. Que história, hein? Com certeza. Teatro São João é mais do que um prédio, é a alma cultural de Sobral, um símbolo de resistência, arte e memória. Você já veio aqui? Nunca pra missa. Eu não frequento essa igreja. Realmente é uma igreja muito bonita, né? Sim, mas ela fica mais bonita por eu me lembrar das vezes que eu passei por ela, na vida boêmia, durante as madrugadas. Atrás dela tem um lugar que eu ia pra alguns shows com os meus amigos, quando eu era mais jovem. Aí eu saía de madrugada e ficava sentada na escadaria olhando pra ela e pensando. Pensando em quê? Qualquer coisa. Geralmente, eu não estava onde eu queria estar. Nesse caso, a escadaria da igreja era confortável por me ajudar a distanciar de todo o barulho e pessoas. Eu gostava de observar os detalhes dela, e acabei indo atrás de algumas informações dela depois que isso aconteceu algumas vezes. Engraçado, no fim do ano, quando tem as comemorações religiosas aqui, tipo a da Nossa Senhora, da Conceição, a galera se reúne aos montes, fica bem animado. Balizar é um refúgio estar lá. Já parou pra pensar que todo mundo vê todos os lugares de forma diferente? Pior que sim. Tipo isso que eu falei de fugir do barulho das pessoas quando eu fico pensativa. E também o que você falou dessas experiências diferentes no mesmo local. Eu vou dizer alguma coisa meio boba, por ser óbvio, mas as nossas experiências moldam a forma como nós vemos o mundo. É óbvio, mas às vezes nós não compreendemos o óbvio totalmente. Nossas experiências também moldam o mundo e fica nesse ciclo para sempre, né? Sim. Inclusive, eu disse que eu pesquisei algumas coisas sobre essa igreja, né? Eu ficava observando ela há muito tempo. Aparentemente, essa fachada é neobarroca. Mudou muito pouco desde que foi construída no século XIX. Esse relógio veio de Paris e o sino veio de Recife.
Quando Sobral foi receber o título de cidade, eles colocaram mais 10 vitrais. Antes não tinha todos esses. E anos depois, por dentro eles mudaram algumas coisas. Tipo o piso, que antes era de madeira e hoje são mosaicos cerâmicos. É muito legal observar cada mudança dessa igreja, conta uma história de como a sociedade enxergava o mundo. Se torna uma forma de ver o mundo como as pessoas da época, mas vendo com nossos olhos. E os nossos olhos são um reflexo da nossa história. Como uma coletividade, a sociedade segue em frente, mas sem esquecer o passado. Já que ele moldou tudo o que somos agora, e a arquitetura é a forma mais concreta e monumental de contar uma história assim. Mais uma vez, vou dizer algo óbvio. Para termos orgulho de quem somos, não podemos esquecer o que nos moldou, quem um dia fomos, mas nesse caso, da igreja, com uma coletividade. Um dia a gente também não vai estar mais aqui, né? Mas é bom pensar que se nós não esquecemos deles, talvez os próximos não nos esqueçam. Acaba que nós existimos aqui mesmo quando não estamos mais. Nós morremos quando morremos ou quando deixamos de existir uma memória? Eu não sei, mas no fundo, os seres humanos temem não a morte real, mas uma morte social ou memorial, algo assim. Sempre queremos nos sentir pertencentes de alguma forma. O nada é assustador, o esquecimento, a solidão completa. Que bom que isso, a igreja ou qualquer edifício arquitetônico, ainda está aqui para contar a história deles. E nós. Dessa forma, a gente segue em frente, mas permanecemos. Aquece meu coração que mesmo que ninguém nunca ouça falar de mim, eu vou continuar existindo como uma memória coletiva.